Você quer fazer uma pergunta, não? Não, exatamente. Quer dizer, aí eu fiquei com uma impressão, quer dizer, algumas pessoas estão dizendo, não, pode ter sido um movimento do Macron para criar uma frente ampla, uma unidade contra a extrema-direita. Eu estou mais propenso a acreditar que as classes dirigentes na França e na Alemanha decidiram despachar o Macron e o Scholz. Eu acho que eles não tiveram alternativa e estão sendo colocados, principalmente o Macron, né? Quer dizer, quando o Macron faz esse movimento de dissolver a Assembleia, eu fico pensando, será que ele faria sem consultar os donos do poder e do dinheiro na Europa, na França, enfim? Leonardo, ele só faz isso se Rothschild, se ele pega o telefone e o Rothschild fala, faz. Mas aí nesse sentido seria uma transição organizada para a extrema-direita e sair da Terceira Guerra Mundial. Sim, talvez. Veja bem, o Rothschild em questão é Alexander de Rothschild, que está em Paris. Ele se encontra com Macron não todo dia, mas eles se falam ao telefone como ele falava com David Rothschild o tempo todo no telefone. As instruções vêm diretas da família R. E dos outros donos do poder e dos oligarcas franceses, evidentemente, que estão vendo que ele é o famoso lame duck, é o pato morto, né? Que se fala em português. Ele é um dirigente... Como? Pato manco. Desculpe. Ele é um pato manco, já, como presidente, detestado por 90% da população francesa, fora 3 ou 4 bairros de Paris. Ele é detestado no país inteiro. Vai ser responsabilizado pela debacle absoluta da geopolítica e da geoeconomia francesa nesses últimos anos. Não tem plano B. É absolutamente incompetente como manager. Se achava desde o início, no seu primeiro mandato, ele se definia como um mandato jupiteriano, palavras dele, terminologia dele. E o jupiteriano se revelou, na verdade, um narciso mirando o seu reflexo num espelho de água encardida. É uma vergonha absoluta, mas extremamente previsível tudo. E essa cacetada que ele levou nessas eleições, ainda que essas eleições não signifiquem nada, porque ninguém presta atenção no Parlamento Europeu. Ninguém dá a menor bola. Os franceses nem se dão ao trabalho, uma boa parte nem se dá ao trabalho de votar nas eleições do Parlamento Europeu. E o pior, muito, muito pior do que tudo isso, adivinha qual vai ser a coalizão que vai manter a maioria dentro do Parlamento Europeu? É a coalizão que apoia a medusa tóxica Pústula von der Leyen, também conhecida como Ursula von der Leyen. Ou seja, essa mulher, que é basicamente o cavalo de Troia fundamental dos americanos para destruir a Europa por dentro, como a líder da Comissão Europeia, líder sobre todos os outros 27 comissários e sobre a estrutura kafkiana da Comissão Europeia, ela pode continuar no poder. Ou seja, o seu trabalho de sapeamento e de dissolução da Europa por dentro vai continuar. E isso é muito pior do que essas vitórias esporádicas de partidos de centro-direita ou de direita nessas eleições. Ou seja, quem manda na Europa não é o Parlamento Europeu. Quem manda na Europa é a Comissão, porque a Comissão legisla, a Comissão solta policies. A União Europeia é um blá, 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 o Conselho da Europa é um blá, 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 mas o braço que implementa absurdos, como, por exemplo, tudo relacionado com o COVID, é a Comissão Europeia. E você imagina essa mulher continuando. Ou seja, isso é pior do que uma hidra de 200 cabeças, tóxicas. Bom, depois dessa, só o meu café orgânico. Hoje temos café orgânico. Estou aqui vendo hoje, daqui a pouquinho vai ter uma entrevista da Marine Le Pen, 10 horas da noite, 5 horas da tarde aqui, vou acompanhar para ver o que ela vai dizer. Acompanhe, Leonardo, que essa entrevista vai ser uma bomba. Acho que vai ser muito, muito interessante. Você acha que a presidência dela é praticamente inevitável, então? Não, é muito cedo. Não se pode fazer previsões políticas com anos de antecedência. A gente não sabe o que vai acontecer na presidencial em novembro, se houver, né? Ninguém sabe o que vai acontecer em novembro. Ninguém. Está em aberto. Bom, olha... Só um parêntese, Pepe, só a questão da Alemanha, que muitas pessoas falam, a AfD. A AfD fez um discurso nessa eleição, a gente estava vendo,
contra a guerra da Ucrânia. Eles ganharam porque fizeram um discurso contra a guerra, basicamente. Justamente porque esse é o sentimento básico do europeu médio. O europeu médio que tenta escapar do que ele lê na mídia mainstream e do que ele vê nos telejornais das 8 da noite, toda essa massa, que ainda não é a maioria, percebeu a ligação direta entre a decadência do nível de vida através da União Europeia e a demência histérica russófoba da guerra da Ucrânia. É o pessoal que se deu o trabalho de ir às urnas e votar nesses partidos, digamos, alternativos ao sistema woke, basicamente, ao sistema da União Europeia. São votos, basicamente, contra Bruxelas. Seja a latitude, Espanha, Itália, Alemanha, França, etc. São votos anti-Bruxelas porque mesmo quem não tenha um certo refinamento de análise política, o cidadão médio europeu, que paga 45%, 50% de impostos para cima e para baixo e vê o seu nível de vida despencando e mal consegue chegar ao final do mês, porque na Europa é diferente dos Estados Unidos. Na Europa ninguém tem 15 cartões de crédito e você está pendurado em todos. As pessoas têm poupança. E quando elas veem que a poupança praticamente desapareceu e que elas mal conseguem chegar ao final do mês, aí é que a história fica muito complicada. E é o que está acontecendo com essa massa enorme de eleitores através da Europa Ocidental inteira, especialmente. O Pepe, esse cidadão médio está pagando mais caro pela energia, está financiando uma guerra e está sustentando os imigrantes ucranianos que chegam com os benefícios sociais. É insustentável. Exatamente. Não só ucranianos, né, Leonardo? Por exemplo, o assunto tabu na França, que simplesmente você não pode conversar nem nos jantares privados, é a imigração como um todo. E aí entra a África e o mundo islâmico. Aí entra um preconceito enraizado, e aí entra uma raiva do francês médio que trabalha, paga impostos 40%, 45%, somando tudo dá 45%. É um negócio brutal. Olha, a gente trabalha feito um maluco, a gente paga todas essas taxas, vem esses caras desses países, entre aspas, com a família inteira, 7, 8, 9, ganham um monte de dinheiro do Estado, são sustentados pelo Estado e não precisam trabalhar. O que isso provoca no francês médio e no alemão médio, mas é uma bomba. Quando esse negócio explodir, vai ser nossa. Aproveitando aqui a pergunta do Pedro, você acha que a gente está assistindo ao colapso, ao fim do Otanistão, Pepe? É um processo a longo prazo. O Lavrov hoje falou um negócio brilhante no encontro dele com o Wang Yi, hoje em Nizhny Novgorod. Foi hoje de manhã, foi algumas horas atrás, foi hoje de manhã aqui. Ele disse que o caminho para o mundo multipolar é inevitável, mas que vai ser longo e espinhoso. Ele podia usar essa definição para digamos, a desagregação conjunta da União Europeia e da OTAN. Vai ser longo, espinhoso e pode chegar a incandescências vulcânicas, que é justamente o que esses caras estão querendo provocar agora. Eles estão querendo provocar uma guerra quente contra uma potência nuclear. Não há nada mais absurdo, fora o genocídio em Gaza. Viu, Pepe, a declaração... O genocídio em Gaza digamos, o genocídio em Gaza é o... Eu coloquei o genocídio em Gaza como buraco negro, Leonardo, que está sugando o planeta inteiro. Se a gente não resolve o genocídio em Gaza, é inclusive impossível você discutir a emergência do mundo multipolar. Essa discussão aconteceu em São Petersburgo também. E as pessoas pessoas bem informadas estão super preocupadas. Ninguém foi capaz de impedir um genocídio que dura 8 meses, né? Agora, 8 meses. Ninguém, nenhuma potência. Mas parece que está desmoronando também o governo israelense. Sim, está desmoronando, mas voltando à citação excelente de Lavrov, é um processo longo e espinhoso. Agora, diga. Uma declaração que chamou muito a minha atenção foi do cara da direita, a extrema-direita italiana, Matteo Salvini, né?
Sim, em eu que ele conheço, fala o seguinte, não, conheço o Salvini, é da mas ele comemorou a derrota do Macron e ele falou o seguinte: olha, a derrota do Macron é importante para evitar a Terceira Guerra Mundial. É muito louco quando você vê a extrema-direita se apresentando como pacifista, né? Mas olha, é complicado, Leonardo. Esses rótulos não dizem absolutamente nada. O Salvini não é extrema-direita, não é um neofascista. Em vários aspectos, ele tem, digamos, uma tintura neofascista. Mas em política social e em política externa, ele é, na verdade, um progressista. Ou seja, é impossível você rotular esses caras como um todo. Esses rótulos extrema, direita, esquerda, não existe mais. A única coisa que existe hoje, em todo o espectro do Ocidente, é o 0,001% que quer manter os seus privilégios, essa mini plutocracia que controla todo o resto, que quer manter os seus privilégios, quer manter o sistema financeiro internacional, quer manter o sistema de exploração extrema do turbocapitalismo, de um lado, e todo mundo, as populações como um todo, do outro, com suas diferentes gradações. A gente podia chamar o Gramsci aqui de novo, o Gramsci 2.0, para fazer as gradações de tudo, desde intelectuais fascistas até intelectuais orgânicos. Tudo no meio. Mas, na verdade, uma perda de tempo a gente se fixar em rótulos. A gente tem que ver o processo. E o processo é a plutocracia contra todo mundo. E a plutocracia achando que é capaz de, no meio de um genocídio e de eles tentarem uma guerra quente contra uma superpotência nuclear, que eles são capazes de se safar. E essa é a demência extrema. É o que a gente chama de guerras eternas, que, na verdade, está subdividida em dois no momento, pelo menos, e breve em três, quando entrar a guerra quente contra a China, usando Taiwan, justamente, é que, como é que chama? Imprensados contra um muro, e esse muro vem justamente da maioria global, de 88%, 89% da população mundial, eles estão subindo a aposta cada vez mais. Ou seja, o genocídio em Gaza, ele está intrinsecamente ligado e ele faz parte da estratégia, entre aspas, desses caras, que é justamente, ok, agora deu tudo errado no projeto Ucrânia, então vamos atacar a Rússia diretamente. Você sobe cada vez mais a aposta, como em Israel eles sobem cada vez mais a aposta. Quando a gente acha que vai haver uma pausa no genocídio, tem um genocídio extra com mais de 200 pessoas mortas e 700 feridas, usando uma desculpa humanitária de liberar 4 reféns. Não! Foi uma desculpa para matar pelo menos 200 e mais de 700 com colaboração americana, Leonardo. Teve drones americanos envolvidos nessa operação do campo de refugiados. Né? Usaram o PIR também. Exatamente. E teve inteligência americana ajudando os israelenses. É um negócio absolutamente brutal. Brutal. Ou seja, cada vez mais se crescendo, essa bola de neve das guerras eternas em paralelo, cada vez mais incontroláveis, é, entre aspas, o plano B dessa plutocracia. E é isso que torna todos nós reféns desses caras. É absolutamente brutal. Sabe, a gente deveria ter um debate global, online, 24/7, non-stop, de todo mundo, do mundo global, debatendo isso e debatendo como se pode parar esses caras. Ou seja, a gente começa a pensar em soluções, eu diria um pouco não, bastante implausíveis, mas cada vez mais com um fundo de possibilidade, vai ter que ser uma aliança militar do sul global. Ninguém quer isso. Mas o único jeito de parar esses caras é com porrada. Não existe outro jeito. Você não vai convencer aqueles dementes talmúdicos, psicopatológicos, genocidas em Israel de parar com o projeto sionista, que é a destruição da Palestina e a expulsão dos palestinos. Não vai ser com diplomacia. É impossível. Você não vai parar os caras da OTAN, desde o Pentágono até os generais da OTAN,
Vamos sentar na mesa e discutir com os russos o que os russos propuseram no final de 2021, que é o famoso tema indivisibilidade de segurança. Ou seja, vocês na Europa Ocidental e todo o espaço pós-soviético, todos nós temos uma segurança comum e vamos discutir isso sentados na mesma mesa. Foi rejeitado. E agora é pior, porque agora os caras acham que eles podem lançar uma guerra dentro da Federação Russa, com armas americanas e da OTAN, atacando alvos dentro da Federação Russa e pode escapar. Ou seja, chegou um ponto, Leonardo, para vocês terem uma ideia, os diplomatas com quem a gente conversa aqui em Moscou, Sergei Lavrov, em fevereiro, o Ryabkov, que é o Sherpa principal da Rússia com os BRICS, eles já estão eles perderam a paciência, eles estão exasperados, eles falam: a gente não acredita que chegou a esse ponto. Nós não temos mais com quem conversar e debater. Não existe diálogo, não existe diplomacia. Acabou. Os caras enterraram a diplomacia. Mas todos os aliados do Império estão se estrepando. Quer dizer, então, na verdade, se você parar para ver o seguinte, quer dizer, olha, o governo de Israel está apodrecendo, o Macron derrotado, o Scholz derrotado, o primeiro-ministro da Bélgica que renunciou. Então, tem assim, quer dizer, na verdade, a população está mandando um recado claro, né? Mas não adianta, Leonardo, não é suficiente. Desculpe, mas não é suficiente. Não, eu sei. Eu quero dizer, isso não para nem os Estados Unidos nem Israel, mas eu acho assim, quer dizer, esses países Leonardo, vassalos estão sendo penalizados. Sim, né? Mas, Leonardo, o principal é que a plutocracia, para a plutocracia, populações são deploráveis. Não interessa. A única coisa que interessa são relações do sistema de poder, controle mundial das finanças, o que o Michael Hudson brilhantemente qualifica como a economia FIRE, que é basicamente financialização, seguros, especulação imobiliária, que é o acrônimo em inglês. Essa é a economia do turbo-neoliberalismo, é a economia FIRE. Se você tem, por exemplo, a emergência de um sistema de pagamentos alternativos dentro dos BRICS, que é toda a história de que Putin e Dilma agora estão no mesmo barco e agora estão empenhados até o fundo. Isso para eles é uma ameaça brutal, porque vai diretamente ao controle do sistema financeiro internacional. Mesmo depois da Rússia ter provado que, se você é expulso do SWIFT, mas se você reorganiza a sua economia para uma economia produtiva, a economia russa hoje é extremamente produtiva. Sabe qual é a taxa de desemprego aqui? É praticamente zero. É entre 1% e 2%. Tem pleno emprego na Rússia inteira. Eles precisam ainda de mais mão de obra. Eles fizeram substituição de importações de tudo, praticamente. Sim, você faz um programa de substituição de importações. Ou seja, eles conseguiram fazer isso praticamente em 2 anos, o que é um negócio... Claro, por que eles conseguiram fazer isso? Várias razões. Uma delas é o celeiro do planeta em recursos naturais. Tem tudo aqui. Primeira coisa. Segundo, um banco central que, embora se comporte como a maior parte dos bancos centrais, mas tem uma preocupação nacionalista e produtiva. A Elvira Nabiulina, você pode acusá-la de tudo, mas você não pode acusar ela de ser um equivalente desse... Qual é esse babaca que é o presidente do Banco Central no Brasil? Não. Roberto Campos Neto. Exatamente. Ele não é um funcionário do sistema financeiro, vamos dizer assim. Exatamente. A Elvira Nabiulina não é uma funcionária do sistema financeiro internacional. Ela responde a um presidente soberano de uma potência nuclear que chegou para ela e falou: olha, eu dou carta branca para você fazer o que quiser. A gente tem que driblar essa avalanche, esse tsunami de sanções e reorganizar a nossa economia. Ela conseguiu. Ô, Pepe, quando a gente pega... Esses dados do início da nossa conversa, Leonardo, de quarta maior potência econômica global, com paridade de poder de compra, sofrendo as maiores sanções da história acumuladas, mas isso é um fenômeno histórico para ser analisado pelos próximos séculos. Sério, muito sério. Diga. Não, a gente pega esse comentário aqui do Carlos Pena, Go Vladimir, né? E o Fernando dizendo: o que Pepe está narrando é o início da virada da chave. Já dá para dizer que o Vladimir venceu? O Vladimir implodiu o Império, Pepe?
Sim, é o início da virada. Você enfiou a chave no. Como chama? Ferrolho, né? Como chama Na aquilo? ignição ali, né? No ferrolho. Aí você está começando a dar a viradinha, mas ainda não deu ignição. O motor vai pegar daqui a pouco. E na hora que pegar, vai ser um turbo. Vai ter aquele ronco lindo do turbo. Não só é um processo. O Lavrov definiu bem, e é um processo coletivo. O que esse ano da presidência dos BRICS deixou claro nesse fórum, o que aconteceu na semana passada em São Petersburgo é de uma importância transcendental, porque você viu vários dos principais atores lá, tinha uma delegação chinesa enorme, em todas as mesas tinha chineses do mais alto nível debatendo. O meu amigo professor Zhang Weiwei, da Universidade de Fudan, em Xangai, mais uma vez, ele deu, em 10 minutos, ele deu um curso rápido do que a China está fazendo. E que inspirou muitas coisas que o Putin está fazendo. O que o Putin anunciou no seu discurso, para vocês terem uma ideia, vocês todos, ele anunciou que a Rússia vai investir em 9 mudanças estruturais ao mesmo tempo para se tornar uma economia ainda mais refinada, produtiva e tecnologicamente avançada. O que isso lembra? Os planos quinquenais chineses. O que os chineses já estão num plano quinquenal em 3, né? Eles já têm um plano quinquenal designado e desenhado até 2035. É o que o Putin está pensando em termos do desenvolvimento da Sibéria e do Ártico e do leste da Rússia, em volta de Vladivostok. Eu tive uma conversa, para vocês terem uma ideia, tive uma conversa bárbara com um físico da Rosatom. A Rosatom, vocês devem saber que é uma das maiores empresas do planeta, entre outras coisas, em energia nuclear, mas eles fazem também quebra-gelo nuclear. Os caras estão construindo 4 quebra-gelos nuclear de última geração ao mesmo tempo, porque eles querem transformar a rota da seda do Ártico, digamos, eles chamam de... Bom, a melhor tradução, na verdade, é rota da seda do Ártico, aberta o ano inteiro, usando os quebra-gelos no inverno. O que é isso? Qual é a manchete dessa história? É o fim programado, lento, gradual e não muito seguro do Canal de Suez. Todo mundo vai querer usar a rota da seda do Ártico porque ela é mais curta, mais barata e não tem interferência do Império. Ou seja, isso muda. Teve uma mesa só sobre isso. Eu vou ter que escrever uma coluna só sobre essa mesa, que foi um negócio tão extraordinário. Eu aprendi mais em 1 hora nessa mesa do que lendo 10 anos sobre a rota da seda do Ártico. Ou seja, você chega ao nível, esse nível de estudo aprofundado e de maximizar tudo que eles têm em capacidade de física, matemática, estudos superiores, etc., que a Rússia tem melhor do que quase todo mundo, e aplicar para uma economia produtiva e para criar novos canais de conectividade. Teve um monte de mesas falando de todos esses novos, das novas rotas da seda chinesas, russas, indianas, iranianas, tudo isso. Olha, é indescritível em contraste com a nossa conversa há alguns minutos, Leonardo, que era uma conversa sobre o Ocidente tóxico e a estratégia tóxica de provocar caos e guerra. Em São Petersburgo, você estava olhando o futuro o tempo todo, em cada uma das discussões. O contraste não podia ser mais brutal. Ouvindo esse seu relato aqui, Pepe, a gente se convence de que o fim do Império ele é inevitável, né? Agora, a grande questão é como que eles vão reagir à derrota que não vai ter escapatória. Do ponto de vista econômico, diplomático, etc., eles já perderam moralmente, quer dizer, com a questão do genocídio em Gaza, né? Estão perdendo, todos os vassalos estão sendo derrotados na Europa. Agora, o que eles farão, né? Eles vão para a solução que você colocou numa das lives lá atrás, a solução sanção, Terceira Guerra Mundial, ou eles vão aceitar a derrota que é inevitável? Bom, o que a gente pode dizer com certeza absoluta, Leonardo e vocês todos, e por favor, prestem atenção, eles jamais vão aceitar a derrota. E é isso que nos torna
todos nós reféns da sua demência. Eles são capazes de provocar uma guerra quente para escapar da derrota, o que, de um certo sentido, de um ponto de vista geoeconômico, seria perfeito, porque aí é o Great Reset mesmo. Eles resetam tudo a zero, o império não paga a sua dívida de 34, 35 trilhões de dólares, começa tudo de novo. Mas você acha que a China e a Rússia vão aceitar isso? E os BRICS vão aceitar isso? Claro que não. Então, ou seja, eles estão criando as condições para um choque frontal de uma guerra quente contra justamente os BRICS. A guerra, no fundo, é uma guerra dessa plutocracia contra os BRICS. Os BRICS, na verdade, são a metáfora dessa emergência de um mundo que está querendo, de um mundo alternativo que está sendo criado, gestado agora, como disse o Lavrov, tarefa longa e espinhosa, mas já começou, esse trem de alta velocidade já saiu da estação, e os caras que ficaram na estação, que é a plutocracia, falaram, e agora? Como a gente pega isso? O Pepe, eu acho que essa dissolução do parlamento na França, eleição antecipada, eu acho que é uma rota de fuga para o Macron. Eu acho que o Macron está buscando uma fuga desesperadamente. Mas não é, Leonardo, desculpe, mas não tem a menor importância. Não, mas eu acho o seguinte, ele como personagem não tem relevância. O big picture é muito mais sério. Mas eu acho que preciso enfatizar para vocês todos mais uma vez. O big picture é que a gente está à borda de um conflito quente, vulcânico, que é o que a plutocracia quer. Todos esses personagens menores são escolhos, detritos. Macron, Scholz, von der Leyen, Jake Sullivan, Blinken, são escolhos, não apitam nada. Eles não fazem policy. Os perigosos são esses caras. É o cara que quem Macron pega o telefone para pedir ordens. Esses são os caras perigosos. E esses caras estão querendo levar o planeta a uma conflagração. E esse é o assunto inimaginavelmente mais sério de todos. Desculpe eu ser tão... eu prefiro ir direto ao ponto. Como eu não sou diplomata, eu posso me dar ao luxo de ir direto ao ponto, né? A questão é quem vai ter a coragem, né? Que é o Zé Mendes. O Império vai lançar agressões sobre a Rússia por muitos anos. A Rússia já deixou claro que vai responder, né? Inclusive fornecendo armas. Você escreveu sobre os Houthis, né? Quer dizer, que vão ter capacidade militar, né? Leonardo, só para dar uma ideia para você e para vocês todos, vocês acreditam que os Houthis, com 2 ataques contra o USS Dwight Eisenhower, expulsaram o principal porta-aviões americano do Mar Vermelho? Os caras foram embora e ficaram com medo. E se eles usam um míssil mais potente? Afunda aquela porra! Que é, na verdade, uma banheira de alguns bilhões de dólares. Não serve para nada aquilo, sabe? É um alvo fácil. E se houvesse mísseis, se os Houthis tivessem mísseis como os iranianos têm na costa sul-sudeste do Irã, essa porra já teria afundado. Os caras perceberam isso. Vocês terem ideia, ou seja, tudo é um blefe gigantesco. Nós temos a maior marinha da história do universo. Não, vocês não têm. Vocês têm banheiras de vários bilhões de dólares que podem ser afundadas com um míssil hipersônico. Eu sei que você não quer falar do Macron, mas esse comentário é muito bom. O Macron já tem agendamento em Santa Helena, já tem horário marcado lá. Olha, eu gostei de Santa Helena, mas eu acho que tem 2 possibilidades. Tem a possibilidade de Santa Helena e tem a possibilidade de Mussolini pendurado de ponta cabeça na praça pública, em Milão. São 2 possibilidades muito... Seria a possibilidade Madame Guilhotina. E para os shows, o que vai sobrar para o Olaf Scholz, Pepe? Ser assado numa parrilha argentina como uma salsicha de fígado. Olha só. Não, a gente ri para não chorar, porque o mundo está muito complicado. Rimos para não chorar, evidentemente. Pepe, bom, o Pepe vai estar em breve de volta ao Brasil para a cobertura do G20, né? Você acha que o mundo chega até o G20, que é em novembro, Pepe? Nossa! Você sabe agora que você perguntou, eu não tenho mais certeza? É melhor não reservar, não compra antecipadamente, não. Não. Bom, nós já combinamos, né, Leonardo? Eu vou estar com vocês, vai ser um enorme prazer. Mas tem um outro assunto que talvez a gente possa conversar em detalhes na próxima live, que é a janela que a plutocracia tem de provocar alguma coisa
alucinante antes das eleições americanas. Ou seja, pode ser uma falsa bandeira estilo Golfo de Tonkin, que provocou a Guerra do Vietnã, ou o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, também, que provocou a Primeira Guerra Mundial. Essa janela vai... A gente está discutindo, vários de nós estamos discutindo qual o pedaço da janela. Ela pode ir do fim de julho, agosto, até o começo de setembro, porque outubro já é muito tarde, porque as eleições são no início de novembro. E isso é que provocaria digamos, um deslocamento brutal, que inclusive levaria o cancelamento das eleições dos Estados Unidos, entre outras coisas, e a possibilidade de um enfrentamento quente entre OTAN e Rússia. Os russos já fizeram todo o mapeamento das possibilidades. Quando você falou do cancelamento da eleição nos Estados Unidos, né, as cenas do Biden têm sido cada vez mais constrangedoras, né? Cada vez mais constrangedoras. Vocês publicaram aquela dele com o Macron Isso, ele olha para trás, aí o Macron dá cobertura, né? Ele também olha para trás para dizer. Não, é para olhar para trás, né? Como pior foi a agachadinha. Vocês publicaram a agachadinha? Não. Leonardo, vai atrás do agachadinha. A agachadinha é quando ele faz uma agachadinha e todo mundo falou: opa! Ou aconteceu alguma coisa dentro da calça, ou ele está procurando uma cadeira que não existe. Sabe qual foi a manchete? Não sei se vocês conhecem um jornal satírico americano que chama Babylon Bee, a abelha da Babilônia. Ele é uma espécie de pasquim ensandecido americano. Eles fizeram o título, é sensacional. A foto é a agachadinha e o título é: Biden lança a primeira bomba na Normandia depois de 80 anos. Não, e o mais legal é o slogan do Babylon Bee. Milhões de hits no Twitter, evidentemente. Assim, ó, o slogan é Fake News You Can Trust. As notícias falsas nas quais você pode confiar. Isso é genial. Vamos seguir aqui o Babylon Bee. Olha, vocês podem usar, Leonardo, o Babylon Bee no 247 à vontade. Eles não têm direito. Vocês podem botar, eles vão achar bárbaro que eles estão sendo, como é que chama, citados no Brasil. É isso aí. Pepe, obrigado a você, muito legal te ouvir. Vamos voltar em breve. Essa a gente não vai poder continuar, porque a gente está dentro de um outro programa, a gente tem convidados. Não, imagina, tudo bem. Vamos tentar falar. Eu fico aqui até o fim do mês. Vamos tentar falar antes do final do mês, que vai ter um monte de coisa acontecendo, tá? Com certeza. Vamos ver o que vai acontecer nesse G7 também essa semana, com a presença do presidente Lula. Sim. Obrigado. Valeu, obrigado a vocês todos.